Então, para o segundo capítulo da segunda parte, intitulado Tempo de Trabalho e Tempo Livre, por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho, o Ricardo Antunes vai trabalhar muito dentro dessa ideia do que é o sentido e o que o tempo tem a ver com uma vida cheia de sentido, né? Uma vida cheia de sentido é o contrário de uma vida esvaziada de sentido, que é uma vida de trabalho explorado, alienado, que a gente tem estranhamento para com todos os elementos da nossa vida, né? Isso é fundamental para entender nessas biografias. O trabalho, ele é condicionante da vida humana, ele é a própria condição humana, né? Então, quando a gente torna ele uma mera subsistência, quando a gente torna ele uma coisa alienante e alienada, a gente está eliminando a condição humana. Então, de imediato, o Ricardo Antunes começa o artigo dando uma dimensão estratégica para o artigo, né? Tipo, como que a gente combate essa vida esvaziada de sentido? Para ele, uma tática nessa dimensão estratégica de alcançar a vida cheia de sentido é a redução de jornada de trabalho, né? Que é a exata contraposição ao sobretrabalho no regime que tem se hegemonizado cada vez mais. Ter uma jornada de trabalho reduzida, para ele, é condição para uma vida emancipada, né? Inclusive, primeiro, porque diminui o emprego estrutural e também porque ela inicia um debate que é um debate fundamental dentro do capitalismo e que muitos marxianos se perdem, né? E muitos marxistas, principalmente, se perdem, que ela inicia o debate sobre o controle do tempo, porque ela representa o autocontrole do tempo, né? A verdadeira autonomia, não a autonomia de ser empreendedor, mas a autonomia de tu controlar o teu tempo de trabalho, né? E tu saber exatamente o que tu faz com o teu tempo de trabalho e tu ser senhor do que tu faz com o teu tempo de trabalho. A ideia da redução, portanto, ela é uma oposição ao estranhamento fora do trabalho, né? E ao controle do tempo de vida e de trabalho. Porque quando a gente tem uma jornada de trabalho muito longa, o trabalho é muito extenuante, o nosso tempo de trabalho acaba se esvaziando para o nosso tempo de não trabalho, né? Aquela ideia de que tu não consegue aproveitar o teu tempo livre sendo um adulto normal na sociedade brasileira, porque quando chega do trabalho, tu tem que pagar tuas contas, tem que arrumar tua casa, tem que dar comida para teus filhos, tem que estudar, tem que se preparar para o trabalho do dia seguinte, e na prática tu não tem tempo livre, só tem tempo de trabalho e tempo de preparação para o trabalho. Então, a gente reduzir a jornada, a gente consegue reduzir esse estranhamento que é natural do trabalho capitalista, quando a gente se aliena do que a gente está fazendo, a gente reduz o estranhamento que a gente assume fora do trabalho também. Porque se eu estou trabalhando tanto que eu não aguento fazer mais nada além de chegar em casa, mais ou menos fazer o que eu preciso para me manter vivo e descansar para trabalhar de novo, eu estou completamente estranhado do resto da minha vida. Então, ele vai colocar como a redução da jornada sendo uma coisa diferente da redução do tempo de trabalho, né? Quando a gente reduz o tempo de trabalho, desse trabalho de alta complexidade, de alto esforço real para produzir, a gente está criando uma temporalidade diferente para o trabalho, né? De novo, vou bater nessa tecla. A energia e o tempo que tu gasta para trabalhar, ela se transborda para a energia e o tempo que tu gasta para fazer qualquer outra coisa na tua vida que não é o teu emprego, né? Lembrando que essa temporalidade, né, quanto vale o tempo, o que fazer com o tempo, qual o sentido do tempo, ela também, como tudo, é uma construção histórico-social, né? Então, se a gente tem uma temporalidade aceita de 8 horas por dia em que a gente se mata, chega em casa, sobra mais ou menos umas 4 horas para fazer as coisas, bom, essa é uma construção histórica social. O segundo ponto que ele vai introduzir nesse artigo é que o sentido fora do trabalho, ele é alimentado pelo sentido dentro do trabalho, né? Nessa coisa que a gente está falando da vida cheia de sentidos. É uma relação necessariamente direta, né? Se tu está estranhado do teu trabalho, tu também está estranhado do que não é teu trabalho. E vice-versa. É uma relação necessariamente direta entre os sentidos da tua vida, né? Uma vez que o trabalho ele permeia todos os aspectos da tua vida. E a maneira principal de nos estranhar fora do trabalho também é através do fetichismo, né? Do fetichismo da mercadoria e principalmente da fortíssima cultura de consumo que a nova conformação de trabalho tem construído na nossa sociedade. A gente vive um trabalho estranhado para produzir mercadorias e depois para, de maneira também estranhada, consumir essas mercadorias. De onde é que veio isso? Quem é que faz? Como é que faz? Para que serve?
Qual é a minha necessidade real de adquirir essa mercadoria? Não interessa, tu precisa consumir. E tu precisa trabalhar para poder consumir, e para consumir tu precisa trabalhar. Então, fugir um pouco desse sentido, dessa fetichização, seria tentar civilizar e consensuar esse trabalho todo fodido, né? A gente precisa ressignificar essa praxis, que hoje é uma coisa de trabalho para consumir, consome para trabalhar, trabalho para consumir, consome para trabalhar, né? É impossível que a gente, é fundamental que a gente amplie o tempo e o espaço público, né? Não só para levar a uma proposta de convívio com o capital. Não vou te dar mais folga para tu suportar melhor a tua jornada de trabalho, né? Por isso que eu digo tempo e espaço público, né? Porque no fim, quando tu tá tão desgastado com a tua jornada de trabalho que tu não consegue curtir nada de cultura, de lazer, de esporte, etc., de relações sociais, todos os teus espaços físicos eles também se tornam espaços do teu trabalho. Só tá neles em função do teu trabalho, né? Então a gente só dá uma atenuada nessa dinâmica, dá uma folguinha, pegar hora extra para poder tirar um dia sem trabalhar. A gente só tá propondo uma convivência um pouco mais saudável com o capital, não uma libertação dele, né? Então é fundamental romper essa diferenciação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, né? Porque se o trabalho é o condicionante da nossa vida, não deveria ser uma coisa completamente estranha a relação entre o que a gente trabalha e o que a gente gosta de fazer para viver, né? Então, se a gente conseguir desenvolver uma nova sociabilidade, onde no nosso trabalho a gente esteja conseguindo ao mesmo tempo realizar a liberdade e a necessidade, a gente vai estar conseguindo romper de fato com esse sistema capitalista de trabalho. Eu vou retomar melhor em outros capítulos essa questão da necessidade e da liberdade, né? Mas eu já falei, acho que em alguns artigos, a ideia que vem do Marx, né? Que a gente tem o reino da necessidade, que é aquilo que a gente precisa de fazer animal, né? Para sobreviver, comida, água, luz, essas coisas, e o reino da liberdade, que é o que a gente faz porque nós somos seres humanos, criativos, seres culturais que fazem coisas porque querem fazer. A gente vai no cinema, a gente desenha, a gente aprende a pintar, a gente sai com os amigos para trocar uma ideia. Isso é reino da liberdade, né? E hoje, quando o Ricardo Antunes fala que tem uma diferença muito grande entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, é que tem uma separação muito grande entre reino da necessidade e o reino da liberdade, né? Esses reinos eles se dão tanto no sentido de tempo quanto no sentido de espaço. E algumas conclusões então do artigo. É fundamental que todo mundo trabalhe menos para que todos possam trabalhar, né? Esse é o sentido estratégico da redução de jornada, principalmente diante de uma sociedade que cada vez mais vai automatizar e cada vez mais vai ter o desemprego estrutural como estruturante, né, do mercado de trabalho. E colocar e pautar, e é também muito importante pautar junto com a redução da jornada o direito ao emprego, mas não o direito a qualquer emprego, o direito ao emprego com aumento de tempo fora do emprego, né? Que é assim como uma jornada reduzida. Porque se a gente consegue estar no trabalho, estar desfrutando de outros elementos da nossa vida, ao mesmo tempo em que produz a nossa necessidade, a gente está conseguindo romper com o nosso estranhamento dentro e fora do trabalho, né? O capital sabe disso e ele vai sempre buscar combater o tempo livre, ele vai sempre buscar colocar coisas na tua vida, no teu caminho, para devorar o teu tempo livre, né? Principalmente todo esse lance do consumo. E ele vai buscar uma dissociabilização do homem, que, né, para os teóricos marxianos se dá através do trabalho, através do mundo da mercadoria, né? A gente vai consumir para não socializar. E a conclusão final do artigo, é que o tempo verdadeiramente livre e autônomo fora do trabalho é um tempo que está fora do comando do capitalismo, é um tempo que eu não estou vivendo em função do meu patrão. Eu posso fazer isso porque no meu trabalho, porque o trabalho que eu tenho para viver me permite fazer isso, né? Quantas coisas vocês já deixaram de fazer porque estavam trabalhando ou estudando demais? Quantas coisas vocês já deixaram de criar porque estavam com tarefas demais do trabalho, estavam muito cansados, estavam com a cabeça muito cheia? É exatamente isso que o Ricardo Antunes quer dizer nesse artigo.